Então, vamos continuar a leitura da página 105. Agora, analisemos as revelações em suas respostas. Denomino essas frases e esses adjetivos espontâneos e improvisados de descritores centrais. Eles são a porta para sentimentos inconscientes, podendo desvelar emoções sobre nossos pais que talvez desconheçamos. Fazer uma lista improvisada de adjetivos e frases nos dá a possibilidade de contornar a versão adulta, racionalizada e aperfeiçoada de nossa história de infância, fazendo com que verdadeiras atitudes emerjam desprovidas da censura e dos filtros usuais. Essa lista pode nos conectar à lealdade e às alianças inconscientes que compartilhamos com nossos pais, além de revelar como rejeitamos um ou ambos, ou como adotamos os mesmos comportamentos que julgamos negativos. Esses descritores não mentem. Por isso, as palavras que vierem, vocês vão colocando, sem modificar. Porque esses descritores centrais, eles vão trazer a imagem interna, inconsciente, que eu tenho de cada um dos meus pais. Então, essa é a importância desse exercício. Então, esses descritores não mentem, pois advém de uma imagem interior que carregamos e que formamos há muito tempo, talvez para nos proteger da mágoa. Na infância, nosso corpo registrava as informações que recebíamos, armazenando-as sob a forma de estados emocionais. Ou seja, esses estados emocionais, como você se emocionava ou se ressentia diante de seus pais. Isso tinha uma carga. E os adjetivos nos levam de volta a eles, e as imagens que os acompanham, sendo significativos para evidenciar imagens antigas que impedem nosso progresso. Então, aqui é importante a gente ver que essas imagens estão atuando até hoje, gente. Elas não ficaram lá no passado. Nós carregamos na nossa musculatura, nas nossas vísceras, no nosso emocional. Então, essas imagens estão atuando sem que eu saiba. Muitos de nós guardamos imagens dolorosas da insuficiência de nossos pais, da frustração de não recebermos o necessário. Se não forem controladas, essas imagens interiores podem nos conduzir formando um blueprint, ou seja, uma impressão, um carimbo, sabe? Foi carimbado, está carimbado na alma. Então, esse carimbo de nossa vida prosseguirá. Então, gente, se a gente não tomar cuidado, esse carimbo vai virar uma forma de eu agir, reagir, me relacionar de uma maneira tão inconsciente, causando sofrimento a mim, ao outro. Então, a importância da gente estar aqui, né? Para ver como esse blueprint está funcionando nos meus relacionamentos, na minha vida profissional, nas minhas amizades. E, principalmente, eu comigo, né? Além disso, eles estão incompletos, pois uma verdade essencial está faltando. Que eventos traumáticos se escondem por trás dessas imagens poderosas o suficiente para atrapalhar o fluxo de amor em nossa família?
nossa família de origem e nossa família atual. Esse parceiro, esse relacionamento saudável que eu tanto quero, que eu venho carregando coisas daqui de trás. Averigue as palavras que escreveu. Você ainda guarda ressentimento de seus progenitores? Há acusações? Em caso afirmativo, você já deve ter percebido que as reclamações contra seus pais são as mesmas dirigidas a seu parceiro ou amigo ou a seu chefe? Reflita um pouquinho. Quais são as queixas que eu tenho do meu parceiro? Tem uma pessoa ali rindo, né? O que eu reclamo do meu parceiro, dos meus amigos, do meu chefe, o que é que tem a ver com a reclamação do pai ou da mãe ou de ambos? Com frequência, nosso descontentamento parental é projetado nos relacionamentos íntimos e de amizades. A pendência com nossos pais não desaparece automaticamente. Ela serve como base para nossos relacionamentos posteriores. Se tivermos um relacionamento difícil com nossos pais, os descritores centrais revelarão os ressentimentos remanescentes que corroem nossa paz interior. As pessoas que não receberam o suficiente dos pais, principalmente da mãe, costumam acreditar que não receberão ou não recebem o suficiente da vida. Sintam isso. As pessoas que acham que não receberam o suficiente principalmente da mãe, costumam acreditar que não recebem o suficiente da vida. Quando temos um relacionamento próximo com nossos progenitores, os descritores centrais revelam o afeto e a compaixão que sentimos por eles. Quando nos sentimos positivos em relação a nossos pais, tendemos a ser otimistas com a vida e a confiar que nosso caminho será favorável. Às vezes, nossos descritores centrais revelam emoções ambivalentes. Eu amo, eu odeio, era indiferente, era amoroso, e mesmo assim vocês olhem para isso. Porque, na maioria dos casos, as pessoas nutrem sentimentos discrepantes pelos pais. Mas um tema, ou fio condutor essencial da linguagem central, costuma despontar como não resolvido. E é isso que nós procuramos. Para alguns, as ações parentais ainda são sentidas como ataques pessoais ou rejeições. Minha mãe diz uma coisa que ela diz do mundo, da vida, da mãe dela, e eu trago isso para mim. Vocês já viram que a gente fala, tem pessoas que a gente está falando, contando uma história, ela diz, isso é para mim? Conhecem alguém assim? Que tudo leva para o lado pessoal? Que tudo foi um ataque a mim? Ó, aqui atrás. Tem nada a ver com aqui. Aqui atrás. Então, acompanhamos a descrição materna de duas irmãs que tiveram infância distinta. E eu coloquei aqui, eu sou a segunda de 11 irmãos, só 7 vivos, né? Eu sou a segunda dos vivos, e eu fui fazer o processo Hoffman com a minha irmã caçula das mulheres.
E tinha um exercício semelhante, era descrever seu pai, descrever sua mãe. E o nosso pai, a descrição do meu pai era uma, meu pai era severo, meu pai era autoritário, meu pai era rígido, e a dela era de um pai altamente benevolente, altamente de boa, e podia fazer tudo o que quisesse, era sem limite, e as pessoas, no final, um olhava para o outro e diziam assim, vocês não disseram, ou a gente entendeu errado, que vocês são irmãs? É o mesmo pai, a mesma mãe? Sim, o mesmo pai, a minha mesma mãe. Só que eu sou, quando criança, meu pai era um, minha mãe era outra. Com 10 anos de diferença, era outro pai, era outra mãe. Completamente diferente. E meu pai e minha mãe se separaram na época que essa irmã estava indo para a adolescência. Então, estava permitido. O pai permitia coisas que, na época da minha adolescência, ele não permitia. Então, eu trouxe esse exemplo porque aqui é exatamente duas irmãs dando uma visão da mãe completamente diferente uma da outra. E a notícia é que as duas estão certas. Porque é o modo como minha criança vive. E eu reajo ao mundo do modo que a minha criança olhou para essa mãe. Compreende? Então, a primeira irmã, ela descreve a mãe assim, solitária, triste, frustrada, severa, violenta e mal-humorada. A segunda irmã, cruel, vingativa e emocionalmente abusiva. As palavras da primeira irmã, a descrição da mãe é meramente expressa como uma verdade. Na da segunda irmã, a dor ainda é pendente e carregada na forma de acusações e julgamentos contra a mãe, cujas ações são sentidas como propositalmente dirigidas a ela. A segunda irmã se sente perseguida, enquanto que a primeira relata fatos. Ainda que uma mãe seja violenta e mal-humorada, podemos estar em paz com ela. É evidente que a segunda irmã, que considera a mãe intencionalmente cruel, não sente essa paz. Só podemos imaginar o quão diferente as duas irmãs viviam. Embora compartilhassem a mesma mãe, cada uma carregava a sua própria versão. A segunda irmã teve uma vida cruel e abusiva. Sentia-se emocionalmente esgotada, desamparada e ficava sozinha a maior parte do tempo. Às vezes sentimos amor. Antes de eu ler isso aqui, alguém se sente assim, que parece que a minha mãe é diferente da mãe da minha irmã ou do meu irmão? Bote um. Patrícia, Bárbara, Georgia. Vocês percebem o quanto de verdade traz esse livro traz? Então, não adianta uma irmã dizer assim, não, minha mãe não era isso. Isso é coisa da sua cabeça. Não, é como minha irmã sentia, compreende? É como eu sinto. É como meu irmão sente. Então, vamos lá. Às vezes, sentimos amor por apenas um de nossos pais. Quem que preferia o pai queixava-se. Minha mãe era infantil. Bárbara escreveu, nós temos 9 anos de diferença, então a mãe e o pai aqui deu 9 anos depois, completamente diferente, né? Minha mãe era infantil como uma garotinha. Nunca poderia contar com ela para nada.
Em contraste, seus principais descritores paternos eram elogiosos. Papai era maravilhoso, fazíamos tudo juntos. Sempre me proporcionava conforto e cuidado. Ele deveria ter deixado minha mãe há muito tempo. Nunca recebeu o amor que precisava dela. Essa é uma descrição clássica do que na constelação nós chamamos a filhinha do papai. Eu sou uma mulher melhor para o meu pai do que a minha mãe. Inclusive, ele deveria ter se separado dela, ou seja, aí eu ia reinar sozinha, né? Faz sentido aí, Fernanda? Pois é, Faz muito sentido. faz muito sentido. Então, a filhinha do papai, ela diz assim: eu sou melhor do que a mamãe. Minha mãe era uma criança, minha mãe eu que tinha que fazer as coisas, né? Clássico. Por isso que nós temos a filhinha do papai e o filhinho da mamãe. Eu sou melhor para a minha mãe do que o meu pai. Ela podia até deixar ele, porque eu supriria todas as necessidades dela. E como é que nós vamos para a vida quando nós somos filhinho da mamãe? Nós somos filhinho da mamãe? Tem espaço para uma mulher na vida desse homem? E nós que somos filhinhas do papai, muito difícil um homem se aproximar, porque o papai é. Tem gente que chega a dar um sorriso assim, né? O papai é o papai, não tem homem que concorra com o papai. Então, daí a gente está indo para o nosso lugar de filha, indo para o nosso lugar de filha. Vou dizer uma coisa para vocês: tem jeito, viu? E na constelação é simples: é olhar para a mãe e olhar para o pai e dizer: papai, a mamãe é a mulher certa para você. E olhar para a nossa mãe e olhar para o pai e dizer: mamãe, o papai é o homem certo para você. Mas, como diz Bert, a solução é simples, mas nos faz perder a importância, né? E uma vez uma pessoa disse: mas, Mari, quando eu fui para o meu lugar de filha, eu me senti tão pequenininha. E quando eu estava no lugar de filhinha do papai, eu era grande. E eu disse para ela: o nosso lugar como filho é pequeno mesmo. E o papai e a mamãe são grandes. Então, subjacentes ao ressentimento de Kim, havia muita mágoa acumulada, somada ao sentimento de deslealdade em desejar que o pai abandonasse a mãe. Então, olha o que ele diz aqui, gente: o vazio e a desconexão de Kim impregnavam sua linguagem central. Ela era desconectada da mãe. Então, uma pessoa leva para a vida um vazio profundo. Esse é o preço de ser filhinha do papai. E o inverso é o preço nesse vazio da desconexão do pai e querer ser melhor do que esse pai. Temos que respirar muito, né? Forte, né, gente? Simples e forte. Ao colocar um dos pais contra o outro, contrariamos a fonte da nossa própria existência e, inconscientemente, criamos um abismo interior. Esquecemos que metade de nós vem de nossa mãe e a outra metade de nosso pai. O ressentimento de Kim apenas fomentava sua inquietação e autodepreciação. Quando eu deprecio o meu pai ou a minha mãe, eu estou depreciando uma parte de mim. Era uma prisão cuja única saída consistia na autoconsciência.
Então, essa autoconsciência, esse autoconhecimento que nós estamos trazendo aqui hoje. Você é seu pai e sua mãe juntos em você. E quando eu rejeito uma parte de mim, ou meu pai ou minha mãe, eu rejeito uma parte de mim. Muitos ficam obcecados por uma ação parental que acreditam ter arruinado sua vida. Quando a gente fica reclamando, reclamando, permitimos que essas memórias precisas ou deturpadas substituam as coisas boas que nossos pais nos proporcionaram. Involuntariamente, no processo parental, eles causam dor aos filhos. É lógico, nossos pais, na humanidade deles, causam dor, porque os pais deles também causaram dor a eles. E eles não tiveram essa oportunidade de hoje a gente estar aqui, né, num grupo de estudo, num grupo de cura, falando sobre as nossas dores. Nossos pais não tinham isso. Aos homens não eram permitidos nem chorar. E agora nós estamos aqui. Pessoas, inclusive de outro estado, unidos pelo online e pela internet, para curar nossas feridas juntos. Então, é verdade, nossos pais causaram dor. Fernanda levantou a mão. Quer falar, Fernanda? Sim, né? Aham. Nós hoje temos aqui a oportunidade que eles não tiveram. Ser homem, né? Eu estudo um pouco de violência há 10 anos. Eu faço parte de grupo de estudos sobre as violências. Ser homem em si é violento, né? Porque era cobrado, né? O que que é o ser homem? É o ser não frágil, é o ser viril o tempo todo, né? Essa ideia, né, antropológica que vem, que ainda vigora, né, do ser homem. E o ser mulher, então, nem te conto, né? O lugar da mulher. Então, os nossos pais trouxeram aquilo que puderam, né, que aprenderam e que dos nossos avós e dos nossos bisavós e assim, o que a gente tem que entender é que eles puderam dar a nós o que eles tinham para dar. E não adianta entrar, né, nessa paranoia de que, eles tinham que ser assim, mas eles não tinham isso para dar, né? Então, se a gente não chegar aqui no equilíbrio da honra e não da lealdade, a gente vai ficar sofrendo e repetindo tudo que eles fizeram, né? E a gente só existe por causa deles, né? Porque como que nasce uma pessoa sem um homem e uma mulher, né? Eu não Exato. sei, né? Mas Ainda vai lá não no existe. laboratório, mesmo assim, né? Então é isso. Obrigada. Obrigada, né? Então, o problema não é o que fizeram conosco, mas como nos atentamos a isso. Em geral, quando nos prejudicam, não é intencional. A maioria acha que não recebeu o suficiente. No entanto, estar em paz com nossos pais é estar em paz com o que recebemos. E o que deixamos de receber. Então, eu estou em paz com o que eu recebi. 2 minutinhos. Eu digo assim, tudo o que eu não recebi dos meus pais me deu motivação para ir buscar, para eu ir buscar. Se eles tivessem me dado, quem seria eu hoje? Talvez eu não valorizasse tanto as minhas conquistas. Então, nós somos gratos pelo que nós recebemos, a vida, e também pelo que nós não recebemos. A maioria acha que não recebeu o suficiente.
No entanto, estar em paz com nossos pais é estar em paz com o que recebemos e o que deixamos de receber. Ao assumir essa perspectiva, nos fortalecemos a partir deles, que desejam apenas o melhor para nós, mesmo que nem sempre o demonstre, né? Ah, meu pai não me motiva, eu acho que ele não pensa nada de bom para mim, aquelas queixas todas, né? Mas eles desejam apenas o melhor para nós, dentro da consciência deles, dos valores deles, mesmo que nem sempre demonstre. Descritores centrais comum de uma ruptura precoce no vínculo. Voltem acho que é no estudo do capítulo 3, onde eu falo mais uma vez do amor interrompido. Muitos de nós sofremos uma ruptura precoce no vínculo materno, o que acarreta uma dificuldade de encontrar paz, de ter uma base sólida. A seguir, há alguns descritores centrais comuns às pessoas que vivenciaram essa situação. Então, aqui diz: minha mãe era insensível e distante. Nunca me acalentava. Eu não confiava nela. Minha mãe estava sempre ocupada. Nunca tinha tempo para mim. Minha mãe e eu somos muito próximas. Cuido dela como uma irmã mais nova. Oi? Eu cuido da minha mãe como uma irmã mais nova. Minha mãe era fraca e frágil. Eu era muito mais forte do que ela. Nunca quero ser um fardo para minha mãe. Uma pessoa que escreve eu nunca quero ser um fardo para minha mãe. Como é que essa pessoa se desloca na vida? Não quero ser um fardo para o meu parceiro, não quero ser um fardo para um amigo, eu não quero. E aí, essa pessoa vai se isolando. Como é o relacionamento dessas pessoas? Minha mãe era distante, emocionalmente indisponível e crítica. Ela sempre me afastou. Na verdade, não se importa comigo. Não estabelecemos uma relação. Sinto-me mais próxima da minha avó. Foi ela quem me criou. Minha mãe é totalmente egocêntrica. Tudo gira em torno dela. Nunca me demonstrou amor. Ela pode ser muito calculista e manipuladora. Não me passava segurança. Tenho medo dela. Sempre foi imprevisível. Não somos próximas. Ela nunca agiu como mãe. Nunca quis ter filho. Não tem instinto materno. Que frases dessas aqui você se identificou? É possível perceber a mágoa nesses descritores centrais? No capítulo 11, analisaremos detalhadamente a linguagem central da separação e descobriremos como reconstruir a relação com nossa mãe. É importante salientar que nem todos que sofreram uma ruptura precoce no vínculo ficam ressentidos. É comum que a mãe seja profundamente amada e considerada uma pessoa confiável. Pode ser que, após a ruptura, a criança, sem saber, se feche ao apoio da mãe e passe a tentar cuidar dela como uma forma de estabelecer um vínculo. E o que acontece com uma pessoa dessa que teve uma ruptura? Ela se fecha para receber o apoio da mãe e ela quer cuidar da mãe. Como é que essa pessoa vai para a vida? Essa pessoa vai para a vida tentando agradar todo mundo. Os primeiros namoradinhos, o chefe, o parceiro. Então, sempre está tentando agradar, porque foi isso que ela fez para conseguir o amor da mãe.
Então, às vezes, a ruptura é tão precoce que não há memória cognitiva da experiência. Se foi 2, 3 anos, o cérebro ainda estava em formação. Então, não tem uma imagem, só tem sensações corporais. Entretanto, as memórias corporais da separação podem ser desencadeadas quando vivenciamos um vínculo ou um distanciamento nos relacionamentos. Sem nunca entender o motivo, somos arrebatados por sentimentos de pavor, dissociação, torpor, desconexão, fracasso e ausência. A carga emocional dos descritores centrais. A carga emocional nos descritores centrais pode funcionar como um barômetro para medir a cura necessária. Em geral, quanto mais forte a carga negativa, mais nítida a direção da cura. Devemos buscar as palavras que contêm uma carga emocional significativa. Sinta a carga emocional nas palavras de um homem de 27 anos que descreveu seu pai alcoólatra. Meu pai era um bêbado, uma pessoa totalmente inútil. Ele é um idiota, um fracassado. Nunca se fez presente para minha mãe ou para nós. Era abusivo e violento com ela. Não tenho nenhum respeito por ele. Subjacente às palavras como bêbado, inútil, idiota e fracassado, está a mágoa do filho. A raiva e o torpor dos jovens são apenas as camadas superiores. Sentimento muito mais fácil de aceitar do que a tristeza e a dor. Em seu âmago, é provável que ele fique arrasado sempre que vê o pai bebendo ou bêbado. Também é possível perceber os sentimentos da mãe em relação ao pai nas seguintes palavras: nunca se fez presente para minha mãe ou para nós. As palavras inútil e nunca se fez presente provavelmente foram ditas pela genitora e o filho só está repetindo. O fato de ela ter se fechado para o marido dificultou a abertura do filho, que parecia leal à mãe, mas na realidade compartilhava da situação do pai. Esse filho também bebia e chegou a se enfurecer com a namorada até ser expulso, assim como a mãe fez com o pai. Aí vai a lealdade, né, sistêmica. Eu falo tudo isso do meu pai, mas eu bebo e eu cheguei a ser expulso pela namorada. Dessa forma, o filho, sem querer, teceu um fio oculto que o atrelava ao pai, certificando-se de que sua vida não fosse melhor que a dele. O sofrimento paterno foi reproduzido até a reestruturação do relacionamento. O retorno do pai à vida do filho possibilitou escolhas mais saudáveis. Vocês assistiram, algum de vocês assistiram aquele filme Não Olhe para Trás, né? E o pai, depois de um certo tempo, vai buscar o filho, né? E o filho repetia para o pai as palavras da mãe. Aí, no decorrer do filme, o pai faz muitas coisas pelo filho e o filho não se sentia visto. E no finalzinho do filme, tem uma cena onde ele faz algo pelo filho. E aí, finalmente, o filho coloca a cabeça no ombro do pai, que ele está vulnerável. E aí, a palavra de Bert Helling, quando ele diz que o filho só vai para o pai se a mãe permitir, o filho ou a filha. Porque o amor da mãe é mais seguro, o do pai nós temos que conquistar. Então, tem essa frase, né? Nós precisamos da permissão da nossa mãe para amar o pai. Quando um progenitor é rejeitado
ou desrespeitado, um dos filhos frequentemente o representa ao compartilhar os comportamentos repudiados. Ao sofrer de forma semelhante, a criança se iguala a esse responsável. É como se afirmasse: vou passar pelo mesmo para que você não sofra sozinho. Ao assumir essa lealdade, a criança prolonga o sofrimento até a geração seguinte, que, em geral, não é a última herdade. A reconciliação com nossos pais é essencial, pois, além de proporcionar paz interior, possibilita que a harmonia alcance as gerações seguintes. Quando somos flexíveis em relação aos nossos pais e esquecemos a história que nos atrapalha, temos mais chances de interromper a repetição desnecessária do sofrimento geracional. Embora no início pareça desafiador ou até impossível, tenho testemunhado as recompensas inesperadas de uma conexão parental restabelecida, incluindo resultados positivos na saúde, nos relacionamentos e na produtividade. E aqui ele faz uma proposta, né, de alterando a imagem interior relacionada aos progenitores. Então, vá lá no exercício da mãe e agora leia esses descritores centrais, desta vez em voz alta. E nós vamos fazer um exercício. Eu vou fazer bem devagar para que você possa acompanhar. Leia em voz alta tudo o que você escreveu. Agora você vai imaginar sua mãe entrando aí onde você está. E você é bem pequeno, bem pequena, uma criança. Imagine ela entrando. E aí você vai lendo. Ela era boa, ela era gentil, ela era grande. Vá falando as suas palavras que você descreveu. Severa, agressiva, autoritária, assustadora. Qual desses adjetivos que você escreveu aí tem uma carga emocional, traz uma sensação do seu corpo? Onde essa carga fica no seu corpo? Onde essa mãe fica no seu corpo? E eu vou fazer um convite para vocês. Vamos olhar para essa mãe que entrou aí e diga para ela agora em voz alta tudo que você escreveu. E onde no corpo você sente cada palavra? Está dizendo para ela em voz alta. Mãe, você era isso. Eu culpo você por isso. Minha reclamação sua é essa. Vai dizendo em voz alta, fale alto.
onde você sentiu tudo que você disse no seu corpo. Se você sentiu no peito, coloque sua mão no peito. Se você sentiu na barriga, quem está sentindo no pescoço, coloca a mão no pescoço. Quem sentiu na perna, coloca a mão na perna. Quem sentiu no estômago, coloca a mão no estômago. Quem sentiu na garganta, coloca a mão na garganta. Coloque a mão onde você sentiu essa carga. E agora imagine sua mãe entrando de novo. Diga a palavra que mais teve carga emocional em voz alta para ela, na direção dela. De 0 a 10, quanto de carga emocional tem no meu corpo? E você dê um número, 2, 4, 5, 9, 10. E agora nós vamos colocar aqui, sabe? O interruptor, e nós vamos aumentar essa carga, aumentar, até chegar a 9, 10, até onde você sentir que está muito. Aumente essa carga, aumente. Vai aumentando aqui com a outra mão, ó. Coloque a intenção de aumentar essa carga. Você vai aumentando. E você diz para essa emoção que está aí no seu corpo agora, onde está sua mão. Você está aqui há muito tempo. Pode ficar. Essa emoção é uma velha amiga sua. Esteve aí com você e está há muito tempo. Então, diga para essa carga, para essa emoção. Você está aí há muito tempo. Pode ficar. E olhe para sua mãe e diga: desde pequena, mamãe, desde pequeno, mamãe, eu carreguei isso comigo até hoje. Agora eu sei. Eu usei isso muitos anos, muitas vezes, para não chegar perto de você. Agora eu sei, mamãe. Eu usei isso muitos anos para não chegar perto de você. Agora, quando você toma ciência e consciência que você usou essa dor durante muitos anos para se manter longe da sua mãe. Essa dor aumenta, diminui. Você agora pode entender que essa emoção, quando você olhava para sua mãe, te paralisava? Diga, como adulto, adulta, agora eu escolho abrir mão disso. Agora eu escolho abrir mão disso. O que é que acontece no seu corpo quando você abre mão disso? Quero escutar duas pessoas só. Nós estamos finalizando o tempo e ainda tem um exercício do pai. Quem quer participar? Quem quer partilhar alguma coisa? Ou eu posso continuar?
Acho que ainda tem gente aí, né, respirando nisso. Então, o autor diz aqui na página 111: os descritores centrais são uma etapa valiosa na construção do relacionamento parental. Não importa se seus pais estão vivos. Após decifrar os descritores centrais, os sentimentos, deixa eu. Vou voltar aqui, viu? Computador e a bateria. Os descritores centrais são uma etapa valiosa na reconstrução do relacionamento parental. Não importa se seus pais estão vivos. Após decifrar seus descritores centrais, os sentimentos, as atitudes e os julgamentos negativos em relação a eles podem finalmente mudar. Lembre-se, quanto maior a carga emocional nas palavras, mais profunda é a dor. Muitas vezes, há uma mágoa subjacente às palavras irracíveis. A tristeza pode não matar, mas a raiva sim. A imagem parental pode afetar a qualidade de vida. A boa notícia é que essa imagem interna, quando revelada, pode ser alterada. E grifem a frase que vem a seguir, copiem essa frase. Não podemos mudar nossos pais, mas podemos mudar a forma como os preservamos dentro de nós. Vou repetir. Não podemos mudar nossos pais, mas podemos mudar a forma como os preservamos dentro de nós. E agora vamos ler o que nós escrevemos sobre o nosso pai. Quais foram as palavras que vocês escreveram? Peguem lá as frases que vocês escreveram sobre o pai. Coloque essas frases aí na sua frente. Muitas mulheres vão dizer que o pai era bonito, que o pai era charmoso, né? Já tem umas rindo, né? Que o pai era maravilhoso. Muitas mulheres vão botar, o pai era bonito, porque o pai é o primeiro amor, né? Nosso primeiro amor do outro sexo. O primeiro amor sempre é a mãe, depois nós nos viramos para o pai. Os homens vão colocar isso, minha mãe era linda, minha mãe era maravilhosa, porque o primeiro amor dos homens é a mãe, e depois eles só vão para a mulher, né? Então, vamos lá. Fale em voz alta agora que você achava do seu pai bonito, distante, pão duro. Vai colocando o que você sentia. Do que você culpa seu pai? Qual é a sua reclamação? Leia tudo isso em voz alta. E agora você se imagina pequeno, pequena, uma criança, e seu pai vai entrar nesse local onde você está. E você vai ler na presença dele tudo que você escreveu em voz alta. Vamos ler de novo? Tudo. E vá percebendo o que é que vai acontecendo no seu corpo e onde tem, qual é a palavra que tem mais carga. Onde essa carga emocional fica no seu corpo.
em que parte do corpo fica seu pai com essa carga emocional e coloque sua mãe lá. Pode ser que seja no mesmo lugar que sua mãe ficou. Sinta onde é que essa carga emocional do meu pai fica no meu corpo e coloque sua mão lá. Novamente, imagine seu pai entrando. Diga em voz alta: papai, eu percebia você como. E diga qual é o adjetivo que mais tem carga emocional. Perceba que coisas você disse para o seu pai que vão soando como reclamação, acusação. E pega aquele interruptorzinho e vai aumentando o volume, intencionalmente. Pega a outra mão e vai aumentando, 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 aumentando essa carga. Aumenta, 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 aumenta. E olhe para o seu pai. Entre em contato com a emoção, com a sensação, e diga, papai, isso ficou entre mim e você. Pai, essa dor, essa reação ficou entre mim e você. Agora, eu renuncio a isso. Eu não sabia. Pai, eu também criei uma barreira entre nós, dentro do meu corpo. E agora, eu renuncio a isso. Perceba o que muda no seu corpo. Eu criei essa barreira entre nós. E agora, renuncio a isso. Não podemos mudar nossos pais, mas podemos mudar a forma como os preservamos, os percebemos dentro de nós. Como estão vocês? Alguma coisa? Alguém quer compartilhar algo? Nós estamos nos minutos finais. Como é que foi esse encontro para você? Forte, né, Bárbara? É um forte que alivia ou é um forte que causa mais dor? Alivia, né? Alivia. Alivia. Como é olhar agora para o pai e para a mãe? Percebendo que nós criamos essa barreira que me paralisou lá na infância. Mas agora, como adulto, eu escolho abrir mão disso. Gratidão aos nossos pais. Eles nos deram o que podiam, mesmo que tenha trazido dor. Agora, como adulto, nós estamos aqui ressignificando. Então, gente, vamos encerrando esse encontro de hoje. Gratidão pela presença. Cada rostinho que eu vejo dizendo aliviou fardos. Agora eu sei que existe um caminho para ressignificar, para olhar para o mundo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, muda, que é assim, eu carrego há muito tempo, eu escrevo na minha agenda, tudo muda quando mudamos a forma de olhar as coisas. Inclusive, a forma com que eu passo a olhar meu pai e minha mãe. E eles vão continuar sendo as mesmas pessoas, mas a minha imagem interna mudou. Beijo, até a próxima terça. É alguém que ela quer falar? Não, só levantada, tchau.